O risco de desenvolver a doença de Parkinson é dobrado em pessoas que começam a ter ansiedade a partir dos 50 anos de idade. Isso é o que diz um estudo liderado pelo Instituto de Neurologia da University College London e publicado na revista médica British Journal of General Practice. E para entender melhor o estudo e os motivos que podem levar a essa condição, a gente conversa agora com a doutora Sara Casagrande. Ela é neurologista e especialista em distúrbios do movimento. Boa noite, doutora Sara. Seja muito bem-vinda ao News 19 Horas. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Me coloco à disposição para a gente discutir esse estudo bem interessante. Doutora, comece explicando para a gente, então, como que os pesquisadores chegaram a essa conclusão. Se eu entendi o que foi dito na pesquisa, a ansiedade, além dela ser um sintoma inicial do Parkinson, ela agora, então, pode ser considerada também um fator de risco para a doença? Na verdade, foi um estudo baseado, eles têm um banco de dados de Londres bem extenso, né, que eles avaliam pacientes idosos e jovens, e eles pegaram pacientes ali entre 50 e 99 anos e acompanharam esses pacientes. Os pacientes acima de 50 anos que desenvolveram ansiedade, eles foram acompanhando também para ver o desfecho desses pacientes. A gente já sabe o que já é bem falado e bem estudado dos sintomas não motores do Parkinson, né, Renata? Então, existe aí sintomas que não estão envolvendo a parte motora e que são importantíssimos para a gente diagnosticar de uma forma precoce. Quando o paciente desenvolve a parte motora, ele já está bem avançado. Os sintomas não motores, eles são a ansiedade, depressão, alteração de olfato, intestino preso, alteração de sono. Então, tudo isso é algo que um paciente, mesmo que não tenha nada motor, depois de uma certa idade, se ele começar a ter esses sintomas, ele tem que ficar atento. Nós já sabíamos que isso poderia estar nesses sintomas não motores ou até mesmo premonitórios. Esse estudo ele é bem interessante porque ele desenvolveu um perfil. Então, pacientes acima de 50 anos, eles avaliam um perfil que desenvolve ansiedade depois dos 50 anos, o que não é uma coisa tão comum. A ansiedade é muito comum, correto? Mas acima de 50 anos já é uma coisa diferente, já é mais incomum acontecer. Então, se desenvolveu acima de 50 anos, eles viram que a parcela comparada a quem não desenvolveu, eles tiveram mais chance de ter o desfecho de Parkinson. Na verdade, que provavelmente já era o início da doença. Mas não é ansiedade isolada. É isso que eu tenho que explicar. Eles viram que, na verdade, é ansiedade associada a alguns outros sintomas que predizia que esse paciente ou já tinha o Parkinson, né, ou ia desenvolver a parte motora do Parkinson, que era depressão, também tremor, alguma alteração de equilíbrio, alteração de pressão arterial, uma rigidez no corpo. Então, se você tem ansiedade começada acima de 50 anos, mais algum desses sintomas, vale a pena aí ficar de olho, porque pode estar tendo alguma doença por trás que não foi diagnosticada ainda. Doutora, o Parkinson afeta aí quase 10 milhões de pessoas em todo o mundo. E quando você diz que a ansiedade, obviamente, não é ali uma causa única, eu te pergunto, entre um dos fatores que pode desenvolver a doença, é algo hereditário, é uma doença que a gente carrega, por exemplo, na nossa carga genética? A gente tem aí, é multifatorial, as causas são multifatoriais, né? E hoje em dia, nós temos inclusive classificações, não existe uma doença de Parkinson, nós temos várias doenças de Parkinson, nós falamos hoje em dia. Isso é grande novidade dos últimos anos, né, que é um hot topic aí dos mundiais de Parkinson, é a gente classificar os pacientes de uma forma diferente. Uma delas é pela causa. Nós temos pacientes que vêm por mutações genéticas, eles vieram porque eles desenvolveram a doença porque eles têm mutações genéticas, mesmo que eles não tenham alguém na família com Parkinson. Mas é uma característica de idade de início, de evolução. Então, nós temos causas genéticas, sim, mutações conhecidas. Nós temos causas ambientais, Renata. Então, nós sabemos que nós temos alguns fatores ambientais que geram um aumento considerável do índice de Parkinson, como exposição a agrotóxicos, né, algumas inseticidas. Então, existem alguns fatores de risco, até alimentares, que também podem aumentar o risco, e outros que são protetores. Então, a gente junta aí essa questão ambiental com uma predisposição genética. Nós temos essa combinação.
E ele afeta, a gente está falando aqui, nesse caso especificamente da pesquisa, voltada aí para esse grupo acima dos 50 anos. Mas é uma doença que afeta mais homens, mulheres e a partir geralmente de qual idade? Bom, a doença de Parkinson, ela é uma doença que afeta mais homens. E isso é o mais interessante desse estudo, porque a gente sabe que a ansiedade, de uma forma geral, afeta mais mulheres. E aí, esse perfil que desenvolveu foram mais homens. Então, também, pacientes que iniciaram ansiedade acima de 50 anos e são homens, eles estão nesse perfil de risco, né, que foi visto no estudo. A idade principal é acima de 50, 60 anos, a idade que é a mais acometida da doença. Por isso, também, um outro fator de risco que eu não comentei é o envelhecimento. Então, o envelhecimento da população, ele faz aí realmente um aumento de risco não só de Parkinson, como outras doenças neurodegenerativas. Existe uma estimativa que em 2040 a gente vai ter realmente quase 15 milhões de pessoas que sofrem de Parkinson. Então, é uma doença que deve ser mais estudada, está sendo, nós temos várias novidades aí do ponto de vista de investigação diagnóstica e também tratamentos, e merece uma atenção especial. Bom, em muitos casos ela não tem como evitar, então, o desenvolvimento do Parkinson, como você bem explicou aí, porque é uma doença multifatorial, mas quais são os casos evitáveis? Por exemplo, estilo de vida saudável, você falou também da relação da exposição a agrotóxicos. O que a gente pode fazer para prevenir de desenvolver essa doença? Bom, os fatores protetores sabidos, a gente sabe que a primeira coisa é atividade física. Atividade física regular, principalmente aeróbica, né, que seja feita ali ou todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, ela não só previne, como ela também tem impacto na evolução de quem já tem Parkinson. Hoje, a única medida, comparada inclusive a grandes medicamentos que estão aí, que estão em desenvolvimento, é a única que já tem comprovação que pode impactar na evolução do Parkinson. E para prevenir, também, atividade física regular. Do ponto de vista de alimentação, uma dieta que já é bem conhecida aí pelos cardiologistas e também saiu um estudo interessante do ponto de vista aí ponto de distúrbio de movimento, que pode ter um efeito protetor, é a dieta do Mediterrâneo, né? Que tem aí oleaginosas, tem alimentos como as carnes mais brancas, enfim. E uma coisa também que tem alguns estudos é que evitar alguns laticínios também pode prevenir. O café é um protetor. A gente não sabe muito bem se a cafeína em si ou alguma outra coisa do grão de café, mas o café também é um protetor, né? Um bom cafezinho. A gente recomenda, claro que nada em exagero. Então, evitar alimentos com agrotóxicos, se puder ter alguns alimentos aí orgânicos, seria interessante, né? E existem alguns alimentos como cúrcuma, que também podem ter um efeito protetor. Ótima notícia, então, para os amantes do cafezinho aí. Doutora Sara, muito obrigada pela entrevista, por todas as explicações. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite.